Bom, dando continuidade então ao nosso estudo de como resolver equações quadráticas, nós vamos agora trabalhar com a fórmula de Bhaskara. E para deduzir a fórmula, a gente vai partir de uma forma padrão da equação quadrática, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então A é um número, é um coeficiente numérico que multiplica x ao quadrado, é o coeficiente de grau 2, B é o coeficiente de grau 1, C é o termo independente, ok? Importante que o A tem que ser diferente de zero, é lógico, porque senão deixa de ser uma equação de segundo grau, né? Então, zero x ao quadrado vai sumir o x ao quadrado. Então, partindo dessa equação, a primeira coisa que eu posso fazer é dividir todo mundo pelo coeficiente A. Ao fazer isso, nesse primeiro termo, A dividido por A dá 1, e some o A, vai ficar só x ao quadrado. O segundo termo vai ficar b sobre ax, o terceiro termo ficaria c sobre a, que está somando, e o contrário da soma eu posso transformar em subtração. Legal? E aí eu olho isso daqui e penso assim, isso aqui podia virar um trinômio quadrado perfeito. Eu tenho aqui o x ao quadrado, certo? Que é o primeiro termo ao quadrado. Eu poderia pensar no bax como 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e acrescentar aqui o quadrado do segundo. Note, eu posso fazer isso, tá? Desde que eu também acrescente o quadrado do segundo no segundo membro. É uma equação, eu posso acrescentar nos dois membros. Agora, para que esse termo b sobre ax vire 2 vezes o primeiro vezes o segundo, teria que ter um 2 multiplicando, eu posso acrescentar um 2 dividindo também. E aí 2 e 2 simplifica. Veja, essa expressão. Então, eu tenho um 2 aqui multiplicando. O x eu só troquei de lugar com o b sobre a, tá? Porque é 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo. Então, o segundo seria b sobre 2a. E aí eu acrescentei o b sobre 2a ao quadrado aqui. Somando, fiz a mesma coisa no segundo membro. Acrescentei o b sobre 2a ao quadrado aqui. Somando. Dessa forma, eu mantenho a minha equação equilibrada. Só que no primeiro membro, eu tenho agora um trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, eu consigo fatorar isso para transformar num produto notável. X mais b sobre 2a ao quadrado. E aqui, b ao quadrado e 2a elevado ao quadrado vira 4a ao quadrado. Eu escrevi essa fração primeiro, porque ela é positiva, eu não preciso pôr sinal na frente, menos c sobre a que já estava ali. Como que eu vou operar essas duas frações? MMC. O mínimo entre 4a ao quadrado e a é o 4a ao quadrado. Dividido por ele mesmo dá 1, vai ficar o b ao quadrado. Dividido por a dá 4a, vezes c vai ficar 4ac. E aí eu vou tirar esse quadrado daqui. O contrário de elevar ao quadrado, o contrário da potenciação, a operação inversa, é a radiciação. Lembrando que o expoente par, você tem que colocar o mais ou menos na frente, certo? Então, mais ou menos, raiz quadrada, já dessas duas frações operadas, né? Eu fiz ali o mínimo múltiplo comum, MMC, e transformei num denominador comum 4a ao quadrado. Nessa raiz quadrada, o numerador, b ao quadrado menos 4ac, você não consegue tirar da raiz, até porque tem uma operação de subtração aqui, então você não vai conseguir operar nele aqui. Mas o denominador 4a ao quadrado, raiz quadrada de 4 é 2, e raiz quadrada de a ao quadrado é a. Então ele sai como 2a. E no primeiro membro eu tenho x mais b sobre 2a. Eu consigo tirar o b sobre 2a daqui e isolar o x, que é o grande objetivo da equação, isolar a incógnita, certo? O contrário da soma do b sobre 2a é a subtração, menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz quadrada daquele numerador sobre 2a também. Agora, pera lá, se eu tenho o denominador 2a aqui e aqui, eu tenho um denominador comum. Não preciso fazer MMC, ele já é um denominador comum. Então eu posso colocar o menos b mais ou menos essa raiz quadrada, tudo sobre 2a. E aí, esse cara dentro da raiz quadrada, b ao quadrado menos 4ac, normalmente a gente representa por uma letra grega, delta, chamado de discriminante. E ele vai ser bem importante, a gente vai falar dele mais para frente, tá ok? Então, o delta, representando aqui o b ao quadrado menos 4ac, está ali dentro da raiz. E x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a.
Nota que o fato de ter um mais ou menos aqui me leva à possibilidade de ter duas raízes distintas para a equação, né? Eu posso ter uma raiz onde eu vou somar a raiz de delta e a outra eu vou subtrair a raiz de delta. Lembrando que eu não consigo somar e subtrair ao mesmo tempo ali, então, com certeza, dois caminhos, eu teria dois resultados distintos. Então, por exemplo, né, se eu tenho essa equação aqui agora, eu consigo trabalhar a fórmula de Bhaskara. Eu vou direto para a fórmula, né? Eu não vou deduzir todos os passos de novo, tá? Eu vou usar só esse que está em negrito aqui no final. O problema é que ao olhar para essa equação, eu não sei quem é o A, eu não sei quem é o B, eu não sei quem é o C. Eu preciso organizar. É necessário que a equação esteja num formato padrão, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, antes de aplicar a fórmula de Bhaskara, eu vou trabalhar a equação. Vou fazer o quê? O menos 2 vai distribuir aqui. Muita atenção, porque o sinal do negativo também distribui. E o x vai distribuir aqui. Então, menos 2 vezes x é menos 2x, e menos 2 vezes menos 1 é mais 2. Enquanto x vezes x é x ao quadrado, e x vezes 5, 5x. Beleza. Só que ainda está espalhado, tem o x ao quadrado num membro, tem o x ao quadrado no outro. Leva todo mundo para o primeiro membro. Porque ao levar todo mundo para o primeiro membro, eu vou chegar igual a zero, que é o que eu quero naquele formato padrão. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O x ao quadrado que está somando aqui, contrário da soma, é subtração. Então, 4x ao quadrado menos 1 vai ficar 3x ao quadrado. E o 5x que também está somando, o contrário é subtração. Menos 2x com menos 5x, menos 7x. E nota que nós caímos naquela equação, né, que eu mostrei para vocês lá atrás, lá no outro vídeo, que é uma equação completa e que foi o que deu a ideia para a gente buscar um outro método de solução. Nessa equação, claramente eu vejo o quê? O A vale 3, o B menos 7 e o C 2. Esse passo aqui, pessoal, ajuda bastante quando você está começando a resolver a equação de segundo grau, tá? Sempre anote quem é o A, quem é o B, quem é o C. Isso vai facilitar você a usar os valores corretos na expressão. Qual é o próximo passo? Calcular o delta. Lembra? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, menos 7 ao quadrado. Cuidado para usar o parênteses, especialmente na calculadora. Para o menos, ao ser elevado ao quadrado, ele vai ficar positivo. Tá? Cuidado para não errar sinal aqui, pessoal. Menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 2. Você pode jogar isso direto na calculadora. Você vai chegar em 25. Se você fizer por partes, né, isso aqui daria 49, menos 24, vai dar 25. Achei o delta. Continua a fórmula de Bhaskara. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, se substituir o B, que é menos 7, cuidado, ó. Menos com menos vai ficar mais 7. Raiz quadrada de 25, 5. Então, vai ficar 7 mais ou menos 5. Sobre 2A, o A é 3, 2 vezes 3, 6. E aí eu cheguei nessa expressão, 7 mais ou menos 5 sobre 6. Dá para somar e subtrair ao mesmo tempo? Não. Então, primeiro eu vou fazer uma operação, depois outra. Tanto faz a ordem, tá, pessoal? Primeiro eu vou subtrair, então. Beleza. 7 menos 5, 2. 2 sobre 6, 1/3. Essa é a primeira raiz. Agora eu vou somar. 7 mais 5, 12. 12 dividido por 6, 2. Essa é a segunda raiz. Está aí, conjunto de solução, 1/3 e 2. Qual é a conclusão que nós chegamos? Se eu escrever uma equação de segundo grau na sua forma reduzida, ax ao quadrado mais bx mais c, identificar quem são os coeficientes A, B e C e aplicar na fórmula de Bhaskara, eu vou encontrar as raízes da equação. Sempre, sempre. A fórmula de Bhaskara sempre resolve uma equação quadrática. Porém, algumas situações interessantes vão acontecer durante essa resolução. Dentro da fórmula de Bhaskara, a gente viu que tem o delta, chamado de discriminante, e dado por b ao quadrado menos 4ac. O discriminante, ele recebe esse nome porque ele discrimina, ele mostra a quantidade de raízes
deixa eu fazer um adendo aqui, reais de uma equação, tá? Porque a gente vai estudar mais para frente o conjunto dos números complexos. E quando a gente estudar o conjunto dos números complexos, a gente vai ver que existem raízes que não são reais, mas elas existem para a equação de segundo grau. Então, aqui, por enquanto, trabalhando com raízes reais. O que acontece? Lembra que esse delta vai dentro da raiz quadrada e na frente da raiz quadrada tem um mais ou menos? Se esse delta for maior que zero, ou seja, positivo, a equação vai sempre ter duas raízes reais e distintas. Por quê? A raiz quadrada de um número positivo tem um valor, é viável tirar essa raiz quadrada. Só que uma vez eu vou somar esse valor, outra vez eu vou subtrair esse valor. Ao fazer essas duas operações, eu vou em dois caminhos distintos e eu vou chegar em dois resultados distintos, ok? Porém, quando o delta for exatamente zero, a equação possui uma única raiz real. Por quê? Raiz quadrada de zero é zero. E fazer mais zero ou menos zero não muda em nada. Então, aquela parte mais ou menos raiz quadrada de delta perde totalmente valor, fica apenas menos b sobre 2a. Inclusive aqui, a gente pode dizer que essa raiz sempre vai ser menos b sobre 2a, porque o delta zera, ok? E quando o delta for menor que zero, ou seja, quando o delta for negativo, a gente vai dizer que essa equação possui raízes imaginárias. Imaginárias significam raízes não reais. X não pertence ao conjunto dos reais. A gente vai estudar isso mais para frente. Lá no módulo 4, vocês vão estudar números complexos. Por enquanto, a gente vai parar por aqui. Deu um delta negativo, a gente pode até partir direto para o conjunto solução e dizer solução conjunto vazio. Vejamos alguns exemplos. 2x ao quadrado menos 14x mais 24 igual a zero. Quem que é o A, o B e o C? O A é 2, o B menos 14, o C 24. Faz o delta. Menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 24. Então eu tenho aqui, posso jogar tudo na calculadora, lembrando dos parênteses, por favor, porque o menos ao quadrado vai ficar positivo. Isso vai dar 4. Delta igual a 4, delta positivo, vai dizer duas raízes distintas. Vamos verificar? O x é menos b mais ou menos raiz de delta, então mais ou menos raiz de 4, que é 2. Menos com menos fica mais 14. 14 mais 2, 14 menos 2 vão dar resultados distintos. E embaixo eu tenho 2 vezes 2, que é 4. Né? Então 14 mais ou menos 2 sobre 4. Quando eu somo, vai dar 16. Quando eu subtraio, vai dar 12. 12 dividido por 4 dá 3. 16 dividido por 4 dá 4. As raízes são 3 e 4. Agora, segundo exemplo, 4x ao quadrado mais 12x mais 9. O A é 4, o B é 12 e o C é 9. Delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Nota que aqui eu pus o parênteses, mas ele não precisava estar aqui porque o B é positivo, então também não ia dar problema. Nesse caso, o meu delta dá 0. Né? 12 ao quadrado é 144, 4 vezes 4 vezes 9 dá 144, 144 menos 144 dá 0. E aí eu vou fazer, então, menos b, que era 12, mais ou menos raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes o a, que é 4. Vai ficar 12 mais ou menos 0 sobre 8. 12 mais 0, 12 menos 0 é 12. 12 sobre 8 é 2 terços. É 3 meios. Então, a solução tem uma única raiz, 3 meios. Terceiro exemplo, 3x ao quadrado mais 4x mais 2 igual a 0. Quem é o A, o B e o C? 3, 4 e 2. A, B e C. Delta, B, 4 ao quadrado, que dá 16, menos 4 vezes 3 vezes 2, que dá 24. 16 menos 24 dá menos 8. Delta negativo não possui raízes reais. O que você faz? Pula direto para a solução. Solução, conjunto vazio. Então, quando cai na solução, quando cai o delta negativo é maravilha, né? Pula direto para a solução e ganha tempo. Beleza? Então, dessa maneira, a gente vê como que o delta discriminante pode ser utilizado
para facilitar, para acelerar a solução de uma equação do segundo grau. Beleza? Vamos fechar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente vai fazer alguns exercícios para reforçar aquilo que já foi estudado partindo